TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele esteja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. E a liturgia traz para nós a preocupação de Deus em saciar a fome de vida dos seres humanos. Por isso, o Evangelho da multiplicação dos pães. Uma multidão que seguia Jesus. Seguia porque Jesus operava sinais, operava milagres, principalmente curando os doentes, trazendo de novo a dignidade para essas pessoas. Seguiam Jesus porque Jesus tinha algo para oferecer para eles. Era a presença do amor de Deus. Aqueles homens e mulheres, adultos, crianças, tinham o quê? Essa sede, essa fome de Deus. Então, quando Jesus vê essa multidão chegando, ele sobe no monte e vê essa multidão que precisa ser acolhida, que precisa ser cuidada, que precisa ser zelada.
E ele começa a instigar os seus apóstolos, seus discípulos. Primeiro, fala com Filipe. Filipe, olha quanta gente. Vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos ter que alimentar essa gente. Filipe diz: Senhor, nem 200 denários seria suficiente para matar a fome dessa gente. Um denário era equivalente a um dia de salário de uma pessoa. Então 200 denários daria quase 6 meses de trabalho de uma pessoa. Nem isso ele disse seria suficiente. Mas Jesus sabia o que ia fazer. Jesus sabia qual era a atitude que ele ia tomar. Era para menos ver se os seus discípulos apóstolos estavam confiantes, estavam colocando a sua esperança em Deus ou na estrutura física, econômica da época. Depois entra um outro personagem, André, irmão de Simão Pedro, diz: olha, aqui tem um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas Jesus, isso aqui é muito pouco. O que é isso para tanta gente? É isso que Jesus queria. Alguém que pudesse oferecer um pouquinho. E esse menino fez isso. Ofereceu um pouquinho para que a graça de Deus se multiplicasse. E aí a gente vê a graça da multiplicação dos pães. Meu irmão, minha irmã, no mundo que nós estamos vivendo, muitas vezes nós estamos preocupados com as estruturas políticas, as estruturas econômicas, colocando a nossa confiança nessas coisas. E esquecemos de colocar a nossa confiança em Deus. Não é que não temos que olhar por essas realidades. Vivemos uma sociedade. Mas a nossa segurança não está nessas questões. Papa Francisco nos fala isso, as falsas seguranças. As pessoas colocando a sua segurança em realidades terrenas que passam, em pessoas, em situações, nos bens materiais, nos títulos acadêmicos, tudo isso passa. Precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Realmente, humanamente, os discípulos não teriam condições de alimentar aquela multidão. Claro, mesmo que eles não tinham recursos, teria condições, e mesmo que seria muito difícil sair de onde estavam, para poder comprar alimento para aquelas pessoas. Mas Jesus pega a oferta daquele menino e multiplica. Pega a oferta daquele menino e transforma em bem para todas as pessoas. O milagre de Jesus hoje também acontece na nossa vida. Mas é preciso que a gente oferte, nem que seja um pouquinho, para que o Senhor possa multiplicar tudo isso. Para que o Senhor possa, com a sua graça, fazer com que a sede, a fome de Deus que o mundo está vivendo, possa ser saciada. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós temos medo de oferecer para Deus as coisas, e não, eu tenho tão pouco para oferecer. Aqui eu não estou dizendo da questão material, mas o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos dons para o reino de Deus. Eu tenho tão pouco, eu sei fazer tão pouca coisa. Jesus está pedindo esse pouco mesmo. Desse pouco ele transforma em graça para muita gente, como fez com esses 5 pães e 2 peixes. Aqui nós podemos olhar também e dizer, não, 5 pães e 2 peixes dá o número 7, quer dizer a totalidade.
Mas eu gostaria de ficar com esse aspecto neste domingo. Falando, olhando, vendo essa dimensão de que o pouco precisa ser ofertado. A igreja, meu irmão, minha irmã, é a instituição que mais cuida de pessoas nesse mundo. Muitas vezes as pessoas não ficam nem sabendo, e não precisa saber mesmo, porque nós não estamos fazendo para propaganda, para fazer alarde, nós estamos fazendo para o bem das pessoas. Agora, eu sou a favor de que as coisas sejam divulgadas. Eu acho necessário divulgar o bem que é feito, não para recebermos aplausos, mas porque as coisas boas têm que ser divulgadas. Porque se divulga tanta coisa ruim, porque nós também não podemos divulgar as coisas boas. Mas a igreja faz tanta coisa com um pouco. A igreja não tem milhões, não tem montantes, mas a igreja, através da ação do Espírito Santo, nos instiga a ir partilhando o pouco que nós temos, e depois isso se multiplica. É assim que a igreja trabalhou, é assim que a igreja trabalha, e é assim que a igreja vai trabalhar sempre. Um pouquinho de cada um vai fazendo a graça de Deus alcançar milhões de pessoas. Que o bem, ele se multiplica muito mais do que o mal. Por isso nós somos chamados nesse domingo a refletir sobre isso. O que é que eu estou fazendo para que esse reino de Deus se multiplique? Para que mais pessoas sejam atingidas pela graça de Deus? Porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, as pessoas estão com fome, não de alimento físico. Talvez o que a pessoa mais tem na sua casa é comida, é bens materiais. Só que a pessoa está com uma fome de Deus, uma fome de vida. Está com uma fome de ser gente, uma fome de ser compreendida, de ser amada, de ter sentido para a vida. Claro que também nós sabemos que existe muita gente com fome física, passando necessidades, com toda certeza. Existem as duas vertentes. Então nós precisamos olhar também para essa realidade, tanto para a realidade material, como também com a realidade espiritual. Mas muita gente precisa saciar a sua fome, não do físico, mas da alma. Pessoas que perderam o sentido de viver, pessoas que não veem a vida com felicidade, não tem aquela motivação, aquela gana de acordar todos os dias e dizer, olha que bom, eu tenho mais um dia. Então nós precisamos apresentar isso também para as pessoas. E outro aspecto que eu quero destacar aqui, o versículo 11 fala assim: Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam. A dimensão da gratidão. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser mais gratos. Gratidão gera gratidão. Quantas vezes nós não agradecemos as pequenas coisas? A gente não tem coragem de dizer obrigado para as pessoas. As pequenas gentilezas que as pessoas fazem, a gente muitas vezes não fala obrigado. São gestos simples. Talvez na fila do supermercado, talvez aquela balconista, né? Aquela pessoa que trabalha quer receber talvez isso. Dizer muito obrigado, tratar com gentileza as pessoas, dar bom dia, boa tarde, boa noite. São pequenos gestos que a gente faz o mundo ser melhor. Nós precisamos agradecer mais, agradecer o pão de cada dia, agradecer o trabalho que a gente tem, agradecer a família que a gente tem. Então nós precisamos ser mais gratos. Meu irmão, minha irmã, faça da sua vida
um lugar de gratidão para as pessoas. Deixe de reclamar e agradeça mais. Veja como isso faz a diferença. Eu te convido a fazer essa experiência. Agradeça mais e reclame menos. Você vai ver que as coisas serão muito melhores, porque gratidão gera gratidão. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua família, e que a graça de Deus te acompanhe nesse dia. E que pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São José e Santo Agostinho, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.